Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, sextou, e vocês aqui com a gente sempre nos acompanhando nesse bate-papo esportivo que nós temos todos os dias. Muito obrigado por toda essa consideração, pela audiência qualificada de cada um de vocês. Vamos começar falando da seleção brasileira. Ontem nós tivemos a estreia do italiano Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira como novo treinador da seleção brasileira, mas o futebol apresentado pela nossa seleção foi bem pequenininho. Jogo muito ruim, jogo muito fraco como um todo, né? Não foi só o Brasil que jogou ruim, a equipe do Equador também não fez uma boa partida e acabou que tivemos 90 minutos, nenhum gol, 0-0 placar final. E decepcionante assim, porque apesar da gente saber que tinha muito pouco tempo de trabalho do Ancelotti, não dava para fazer milagre do dia para a noite, mas esperava-se pelo menos um pouco mais da seleção brasileira, porque o jogo em si foi uma verdadeira pelada. Quem assistiu o jogo, a sensação é que perdeu 2 horas, né? 2 horas de vida assistindo o jogo de ontem entre Brasil e Equador lá em Quito. E aí, vamos ouvir o Ancelotti, vamos ouvir ele, ver o que ele falou, como ele analisou o jogo de ontem entre Equador y Brasil. Vamos acompanhar. Bueno, creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido. Creo que el equipo ha tenido una buena actitud, orden, han tenido a veces buena presión ofensiva. Creo que atrás lo hemos hecho muy bien, no hemos concedido oportunidades prácticamente. Esto es lo bueno que hemos hecho. Y después, en la otra parte, que se podía ser mejor, con balón, con un juego un poco más fluido, pero creo que al final un empate bueno, con un buen partido, salimos satisfechos, con confiança para o próximo. Quem nos acompanhou aqui ontem sabe que eu falei justamente isso, né? Que o Ancelotti ele iria primeiro organizar a defesa da seleção brasileira, visto que a seleção tomava muitos gols, né? Nos 7 primeiros classificados da eliminatória, o Brasil só tinha tomado um gol a menos que a Venezuela. O Brasil sofreu 16 gols nessa competição. É muito gol. A seleção brasileira não toma gol como estava tomando até a chegada do Ancelotti. Eu sabia, estava claro que ele ia organizar o time de trás para frente. Primeiro organizar a defesa para depois pensar meio campo e ataque. Agora sim, ficou muito distante o ataque da seleção. Era da zaga para o ataque tinha uma distância muito grande, né? Da parte defensiva para o ataque. O meio campo na parte criativa foi inexistente. A gente não tem um jogador de criatividade para pensar esse jogo, cadenciar a partida. E realmente foi um jogo muito ruim, principalmente na parte ofensiva da seleção brasileira. Na defesa o time não tomou nenhum susto ao longo de todo o jogo, né? A defesa se portou muito bem. Os volantes, a parte defensiva, né? O meio campo da parte defensiva se portou muito bem sem dar espaço para a equipe do Equador. Porém, quando a gente pensa do meio para frente, foi um desastre assim. A gente não viu nenhuma jogada de criatividade. A jogada da seleção brasileira era dar a bola para o Vinícius Júnior e ele se virar lá na frente e ver o que era que acontecia. Algumas lampejos de boas jogadas que aconteceram foi o Vinícius Júnior ali pelo lado esquerdo tentando driblar, mas sempre tinha um jogador dobrando a marcação e ele dificultava. Quando ele passava pelo primeiro, tinha um segundo fazendo a cobertura e aí ficou muito difícil para ele jogar ali, principalmente que ele estava sozinho, né? Não encostava ninguém, nem para fazer uma tabela, uma associação de bola, nada nesse sentido. Então o ataque da seleção brasileira ontem foi inexistente. A gente espera que no futuro próximo o Ancelotti consiga organizar a seleção do meio para frente para que a gente tenha minimamente uma seleção que agrida o adversário para buscar os gols na partida. Eu destaquei aí 2 manchetes de jornais espanhóis, do Marca e do AS, comentando aí como foi essa estreia do Ancelotti. Vamos primeiro com o Marca dizendo: golpe de realidade para Ancelotti. Esse Brasil é uma sombra do que já foi, né? Realmente, se a gente for analisar o jogo de ontem, é uma sombra do que a gente já teve numa seleção brasileira. Enquanto o AS traz na manchete, o Ancelotti tem um problema sério, ou seja, vai ter que gastar muita pestana aí, muito neurônio, para poder resolver esse problema da seleção brasileira. Como é, Marcos? Muito chiclete, realmente, que ele passou o jogo inteiro. É uma característica dele, né? Passar o jogo inteiro mascando chiclete. Ontem, no primeiro tempo, a TV Globo fez o levantamento e estava mais preocupado com quantos chicletes o Ancelotti mascou do que o futebol, porque realmente o futebol a gente não teve como acompanhar, porque o jogo foi muito ruim. E o Ancelotti vai ter que mascar muito chiclete aí para melhorar essa seleção brasileira. Eu destaquei também aí como foi a estreia dos 5 mais recentes técnicos da seleção brasileira, como foram os resultados, né, da estreia desses treinadores. Vamos começar de baixo para cima, do Tite,
O Tite, na estreia que teve com a seleção brasileira, venceu esse mesmo Equador por 3-0. Já o Ramon Menezes foi derrotado por Marrocos por 2-1. O Fernando Diniz venceu a Bolívia por 5-1. O Dorival Júnior venceu a equipe da Inglaterra por 1-0, enquanto o Ancelotti acabou empatando 0-0 com a equipe do Equador. Vamos ver aí os resultados de ontem, dessa rodada do número 15 das eliminatórias. Ainda temos 2 jogos hoje para fechar essa rodada 15 e também a classificação que já está aí na tela. Ontem tivemos Paraguai 2, Uruguai 0, Equador 0, Brasil 0, a gente já comentou. O Chile perdeu em casa para a Argentina por 1-0. A Argentina vai nadando de braçada aí nessas eliminatórias. Teremos hoje, 5h30 da tarde, Colômbia e Peru. E às 19 horas, Venezuela e Bolívia. Com esses resultados de ontem, faltando obviamente os jogos de hoje, a classificação de momento é a seguinte: a Argentina lidera com 34 pontos, o Equador é o segundo com 24, o terceiro é o Paraguai também com 24, o Brasil é o quarto com 22, o Uruguai é o quinto com 21, a Colômbia é a sexta com 20, o sétimo é a Venezuela com 15, oitavo Bolívia com 14, nono Peru com 10, o décimo é o Chile com 10 pontos somados. Lembrando que o Brasil pode perder uma posição hoje, caso a equipe da Colômbia vença o Peru, o Brasil cairá para a 5ª posição. Ainda não é preocupante, porque classificam os 6 primeiros, né? E o 7º vai para a repescagem. A distância entre Venezuela e Brasil é de 7 pontos no momento. Caso a Venezuela vença o seu jogo, a distância cai para 4, mas ainda fica uma distância relativamente tranquila para o Brasil se classificar para a Copa do Mundo. Eu acho que não tenho dúvida que o Brasil vai se classificar. Agora a gente esperava um desempenho melhor, a gente esperava o Brasil brigando ali com a Argentina na primeira posição, mas a Argentina nesse momento tem 12 pontos à frente do Brasil na classificação das eliminatórias. É muito mesmo. O Brasil está muito mal aí. E vamos ver qual é o próximo jogo da seleção brasileira, né? O Brasil joga na próxima terça-feira, 21h45, aqui no Brasil, na Neoquímica Arena, é o estádio do Corinthians, contra a equipe do Paraguai. Então tá aí o próximo jogo da seleção. Vamos ver se o Ancelotti, já com um pouco mais de pelo menos mais uns 2 ou 3 treinos, consiga efetivamente dar uma melhorada na seleção, e vamos aguardar como vai ser esse jogo da próxima terça-feira. Vamos falar agora das equipes alagoanas. O CSA joga pela Copa do Nordeste, o CRB joga pela Série B e Asa e Penedense vão jogar pela Série D. Vamos primeiro falar do Azulão. O CSA joga amanhã contra a equipe do América de Natal pela Copa do Nordeste, lá na Arena das Dunas, esse jogo às 17h30. O CSA, para se classificar sem depender de ninguém, basta uma vitória simples. O empate pode até classificar o CSA até uma derrota, mas aí ele vai depender de outros resultados. Vamos ver aí quais serão os jogos dessa última rodada da fase de classificação aí da Copa do Nordeste, fase de grupos ainda. O CRB já está eliminado, o grupo do CRB já terminou os jogos, o CRB já está eliminado, terminou na 5ª posição, já está fora, e enquanto o CSA nesse momento é o segundo colocado. Mas vamos ver a rodada aí. O CSA enfrenta o América de Natal, 5h30, todos os jogos são 5h30. Juazeirense enfrenta o Confiança, o Bahia enfrenta o Náutico e o Sampaio Corrêa enfrenta o Ceará. O Bahia lidera com 13 pontos, o CSA é o segundo com 10, Confiança é o terceiro com 10, o quarto é o Ceará também com 10. Quinto é o Náutico com 8, sexto é o América de Natal com 7, sétimo é o Juazeirense com 6 e o Sampaio Corrêa é o oitavo com 2 pontos. O CSA, se vencer, ele só perde a segunda posição caso Confiança e Ceará também vençam e tiram uma diferença de saldo que é grande. Por exemplo, a diferença de saldo do CSA para o Confiança são 3 gols a mais, o CSA tem, enquanto o Ceará tem uma diferença de 4 gols, ou seja, o CSA tem 4 gols a mais que o Ceará. Ou seja, para o Ceará, por exemplo, ultrapassar o CSA tem que vencer o seu jogo por 1-0 e o Ceará vencer o seu por 6-0. Então, sim, o CSA vencendo vai ficar muito bem na fita e muito provavelmente vai terminar aí na segunda colocação. A gente deseja boa sorte para o CSA, que ele se classifica aí para a segunda fase da Copa do Nordeste. Lembrando que a próxima fase da Copa do Nordeste já são quartas de final. As equipes que ficarem em primeiro ou segundo do seu grupo, por isso que é importante o CSA terminar pelo menos em segundo, porque aí jogam esse jogo único aqui no estádio Repelé, independentemente de quem seja o adversário do outro grupo. Por isso que é importante o CSA vencer e terminar pelo menos na segunda colocação. Vamos falar agora do Galo da Praia. O CRB vai jogar fora de casa pela Série B contra a equipe do Avaí. Esse jogo é lá na Ressacada, amanhã às 8h30 da noite. Jogo difícil pro Galo, tá? Talvez aí, eu acho que um dos jogos mais difíceis do CRB nessa Série B até o momento. Na minha visão, o jogo mais difícil teria sido do Remo, que ele jogou na semana passada e acabou vencendo, mas foi aqui. Agora, fora de casa, vai enfrentar um grande adversário, que é um adversário direto aí nessa luta pela parte de cima da tabela. Então vamos ver
como será a rodada aí de número 11 da Série B. Já tivemos um jogo ontem, Botafogo de São Paulo e Coritiba ficaram no 0-0. Hoje teremos, às 19 horas, Novo Horizontino e Chapecoense. Às 21h35, Cuiabá e Paysandu. Aí no sábado teremos 2 jogos. O América Mineiro enfrenta a Ferroviária às 16 horas. O Avaí enfrenta o CRB às 8h30. Jogo esse que a gente já comentou. No domingo, 3 jogos. O Goiás enfrenta o Volta Redonda às 16 horas. Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Goianiense às 18 horas. E às 19 horas teremos Remo e Operário. Na segunda-feira, fechando a rodada, 2 jogos. O Criciúma enfrenta o Vila Nova às 19 horas e o Amazonas enfrenta o Atlético às 19h30. Classificação da Série B na tela, pra gente acompanhar aí, o Marcos Souza vai colocar. O Goiás lidera com 23 pontos, Coritiba é o segundo com 20. O empate do Coritiba ontem foi bom para o CRB, porque caso o CRB vença o seu jogo, ele vai a 21 pontos e já ultrapassa o Coritiba, ou seja, o CRB vencendo a equipe do Avaí, ele já garante que vai terminar essa rodada dentro do G4. Portanto, uma possível vitória do Galo, isso aqui é difícil, mas a gente torce que isso aconteça. Então, dando continuidade, terceiro é o Novo Horizontino com 19, depois temos o Cuiabá na 4ª posição com 18, o CRB é o 5º também com 18 pontos, o 6º é o Remo com 17, com 16 nós temos a Chapecoense, o Vila Nova e o Avaí. Com 14 pontos temos o Operário, que é o 10º, o Atlético Paranaense, que é o 11º. Com 13, o América Mineiro é o 12º colocado. O 13º é a Ferroviária com 12 pontos. O 14º é o Atlético Goianiense com 11. E o 15º, Volta Redonda com 10. Assim como o Botafogo de São Paulo é o 16º, também com 10 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento temos o Criciúma, que é o 17º com 9 pontos. O Amazonas, que é o 18º com 7. O Atlético, que é o 19º com 6. E o Paysandu, que é o lanterna da competição, com apenas 4 pontos somados até o momento. Então tá aí o panorama da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a gente deseja boa sorte ao Galo, jogo difícil, mas quem sabe o Galo vence e garante aí que vai terminar essa rodada do número 11 dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de Série D. Nós temos o Asa e o Penedense entrando em campo nesse final de semana pela Série D. O Asa vem muito bem, o Penedense vem muito mal. A gente torce que as duas equipes alagoanas aí vençam nesse final de semana pra gente ver aí melhorar. Principalmente a equipe do Penedense. O Asa tá tranquilo, tá muito próximo de se classificar. Mais uma vitória, no máximo 2, o Asa se classifica, enquanto o Penedense vai ter que nadar muito aí se quiser conseguir essa classificação. Coloca aí na tela, Marcos, os jogos da 8ª rodada. Lembrando que a gente já tá começando o segundo turno, tá? Essa é a primeira rodada do segundo turno da Série D. Todos os jogos de ida já foram. Vamos agora para os jogos da volta. O Asa vai enfrentar a equipe do União amanhã às 17 horas lá no Municipal em Arapiraca. Enquanto o Penedense joga só no domingo, 4 da tarde, fora de casa, contra a equipe do Jequié da Bahia. No domingo também, 17 horas, Sergipe e a equipe do Barcelona. E na quarta-feira, teremos fechando essa rodada a equipe da Juazeirense enfrentando o Lagarto às 19 horas. Aí a gente vai ter o fechamento dessa rodada de número 8 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Asa lidera a competição com 19 pontos, o seu grupo é o grupo A4, Jequié da Bahia é o segundo com 13, o Sergipe é o terceiro com 11, o Lagarto é o quarto com 11, o Juazeirense é o quinto com 11, o sexto é a União com 5, o sétimo é o Barcelona com 4 e o Penedense com apenas 2 pontos somados até o momento. A equipe não venceu. Se quiser se classificar, vai ter que ter uma campanha aí estilo Asa no segundo turno para poder buscar a classificação, porque realmente o primeiro turno do Penedense foi muito ruim, mas a gente torce que a equipe dê uma virada de chave aí e quem sabe consiga a classificação, assim como o Asa praticamente já está classificado. É isso, pessoal. Por hoje é só. Um grande abraço a todos. Segunda-feira eu tô de volta. Grande abraço para você e a gente espera vocês na segunda-feira conosco. Grande abraço, até a próxima oportunidade. Valeu!